Fará uso da palavra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. É um grande prazer estar aqui e, mais uma vez, com mais uma operação de crédito. E, presidente, qual que é o resumo, estou falando alto, da Caixa Econômica Federal nesta gestão do presidente Bolsonaro? Ao invés da gente emprestar 50 bilhões de reais para 3 empresas e uma delas não pagar, nós emprestamos esses mesmos 50 bilhões de reais para 500 mil empresas. E aqui está o Roberto, né, Roberto Campos, meu amigo há muito tempo, presidente do Banco Central, regulador, e a gente conversava sobre isso antes com o ministro Paulo Guedes, está a Daniela também aqui. Presidente, a inadimplência no Pronamp, o senador Jorginho está aqui, é de 3%. 3%. A inadimplência para 3 empresas foi de 30%, porque uma não pagou, 33,3%. O que um banco estatal tem que fazer, na minha opinião? Emprestar para alguém que não precisa da Caixa e não paga, ou para 500 mil micro e pequenas empresas no Brasil inteiro? Nós emprestamos para empresas em todos os 5.570 municípios no Brasil. E estas 3 grandes empresas ficavam aonde? No Rio e São Paulo. Uma delas, inclusive, é a Petrobras, que foi a primeira que pagou a dívida toda, a outra está pagando até hoje, a outra não pagou, não vou falar, mas eram aquelas confusões todas que nós tínhamos. Há 1 mês e meio atrás, presidente, nós estivemos aqui para lançar o microcrédito. E, obviamente, não é falado isso. Mas esse microcrédito do governo federal com uma garantia de até 80% de perda. A Caixa Econômica Federal, estou sem celular aqui, pelo celular, emprestou para 2,2 milhões de brasileiros. E desses, 1,8 milhões de brasileiros eram negativados, ou seja, eram pessoas que, se fossem pegar esse dinheiro, pagavam de 15% a 20% ao mês. E o que é importante aqui? A Caixa, um banco estatal, quando o governo Bolsonaro começou, cobrava de quem não tinha 14% ao mês no cheque especial. Eu não consigo imaginar como é que você pode cobrar, sendo um banco estatal, da pessoa que não tem nada, 14% ao mês. E este governo mudou essa dinâmica, porque as pessoas que não têm dinheiro ou que foram negativadas têm dinheiro hoje, empréstimo, a partir de 1,9% ao mês. Então, aqui, na verdade, eu quero agradecer, o presidente sempre deu, e o ministro Paulo Guedes, liberdade total à Caixa Econômica Federal. Nós temos hoje um exemplo de governança. Presidente, o último prêmio que nós ganhamos, não era para a gente saber, mas a gente soube do Ministério da Mulher. A gente teve um prêmio que nunca houve, de respeito às mulheres, dado e avaliado pelas próprias funcionárias da Caixa Econômica Federal. Então, nós tivemos a maior nota da história, acho que de uma empresa estatal. Está aqui o Fausto, eu não vou falar, porque provavelmente o Banco do Brasil foi muito bem também, mas eu sei que a Caixa nunca teve isso. Nunca houve este tipo de avaliação positiva dos próprios empregados. E, caminhando para o final, eu falo bastante, mas é um orgulho, dado que a gente tem até a Daniela aqui, hoje eu tenho um orgulho imenso, que dos 50 principais cargos, 14 são de mulheres. E quando nós assumimos, 0 eram de mulheres. Ou seja, o que nós temos na Caixa, que é o banco de todos os brasileiros, é um cuidado com as pessoas com deficiência, com as mulheres, com as pessoas que não têm dinheiro, com as micro e pequenas empresas, e
o último segmento que nós entramos, e de novo aqui com o Banco do Brasil, com a concorrência, que é fundamental, é o agronegócio. Como que um banco do tamanho da Caixa Econômica Federal, estatal, não emprestava no agro? E como que esse banco que emprestava era para o rico? Olha que maluquice, presidente. A Caixa Econômica Federal não emprestava para o pronafiano. E o Roberto lá me dando porrada, falando, Pedro, vocês vão receber multa. Por quê? E a gente recebeu. Quando eu entrei, porque tinha sido feito antes, nós recebemos, eu não vou falar aqui o tamanho da multa, mas era uma multa grande, porque a Caixa Econômica Federal não emprestou no agro para o pequeno produtor. Agora, para o grande, tinha muito dinheiro. O que a gente reverteu? Nós queremos ser, de novo, excelente competição, mas o maior banco do agro, em especial para o pequeno. Vai ser uma boa disputa, mas essa é a diferença deste governo. Um governo que, no caso da Caixa Econômica, tem as melhores notas de governança da sua história, que foca para os pequenos, e eu já falei para o senador Jorginho, pode contar com a Caixa Econômica Federal, nós temos ao redor de 40% do Pronamp, e nós queremos ter pelo menos 40% do Pronamp, que é esse crédito para as micro e pequenas empresas. Já o FGI, que é para empresas médias, a gente tem 15% a 20%, esse vai ser a nossa participação, porque nesta gestão o foco da Caixa sempre vai ser ajudar quem mais precisa. Então, muito obrigado aqui. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. Senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, senhor Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, senhor Marcelo Guaraniz, ministro do Estado da Economia, substituto, senhor Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, senhor Célio Faria Júnior, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, senhor general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, senhora Daniela Marques, secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, senhor general Walter Braga Neto, senhor senador Jorginho Melo, senhor Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, demais autoridades políticas, governamentais e a todos os convidados aqui presentes. Boa tarde a todos vocês. Para nós, do Banco do Brasil, é uma honra participar deste momento de consolidação do programa Crédito Brasil Empreendedor. Como sabem, os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas são muito importantes para a economia do nosso país. Esses empreendedores são responsáveis por mais de 50% dos empregos formais, além de levarem força e dinamismo para a nossa economia, por representarem mais de 32% do PIB brasileiro. E o BB tem a vocação para o varejo. Atualmente possuímos cerca de 2,8 milhões de clientes MPS e desde o início da pandemia desembolsamos quase 200 bilhões em crédito para esse público, viu, Jorginho? No ano passado, nosso desembolso para esse segmento cresceu mais de 30% se comparado a 2020. E em 2022 já estamos desembolsando acima de 2021. E esse desempenho evidencia o quanto acreditamos nas micro e pequenas empresas e queremos apoiar esse segmento. Durante os períodos mais críticos da pandemia, nossa atuação no apoio às micro e pequenas empresas auxiliou milhares de empresários e empresárias, ajudando a preservar mais de 3 milhões de empregos. E aí, nesse contexto, o BB foi responsável pela liberação de 25% do total do crédito ao mercado. No Pronamp, o Banco do Brasil demonstrou mais uma vez a sua capacidade de fazer chegar os recursos do governo a cada micro e pequena empresa brasileira, em todos os cantos desse Brasil. Para se ter uma ideia, 15,2 bilhões de reais que emprestamos no Pronamp. 2 bilhões foram para mais de 30 mil clientes em apenas 24 horas, demonstrando a capacidade operacional da nossa rede de agências. O Banco do Brasil também se destacou na atuação do PEAC e Maquininhas. Desde o lançamento do programa, destinamos 2,2 bilhões, o que representa 70% de todo o valor liberado pelo sistema financeiro, beneficiando 76 mil empresas.
Em 2022, seremos novamente protagonistas, junto com meu colega Pedro da Caixa, né? E tenho acompanhado de perto esse tema e posso afirmar que o BB está preparado para ser mais uma vez destaque. Nossos times já se anteciparam e estamos em prontidão para apoiar o segmento. E o melhor, as micro e pequenas empresas vêm honrando os seus compromissos, conforme o Pedro colocou aqui. Isso mostra como o crédito atingiu seu objetivo, ou seja, a saúde das micro e pequenas empresas do Brasil. Do total de micro e pequenas empresas clientes do BB, 40% possuem mulheres como dirigentes. Entendendo a participação e a importância da mulher para a economia brasileira, no último dia 8 de março, junto com o programa do governo federal Brasil para Elas, o Banco do Brasil lançou o BB para Elas. Esse é um movimento para apoiar as mulheres e o empreendedorismo feminino. Para materializar esse apoio, criamos uma plataforma com ações diretas e de parceiros calcada em 3 grandes eixos: soluções financeiras, educação empreendedora e saúde e bem-estar. Desde o lançamento, realizamos diversas ofertas e promoções. Concedemos cerca de 7 bilhões de reais em crédito para mulheres empreendedoras, pessoas físicas e jurídicas. Nesse contexto, a nossa liberação de crédito para mulheres empreendedoras cresceu mais de 20%. Outra novidade que anunciamos se refere às nossas carretas agro. Atualmente temos 3 delas, levando apoio ao produtor rural para mais de 600 municípios brasileiros, percorrendo cerca de 60 mil quilômetros por esse país. A partir de julho, teremos mais 2 carretas e lançaremos uma novidade para o público feminino. As 5 carretas, que estarão rodando todas as regiões do país, passarão também a apoiar o empreendedorismo feminino. Nosso objetivo é dar toda a assessoria. Então é isso, pessoal. São 3 carretas hoje, percorrendo 60 mil quilômetros por esse país, com alcance em 600 municípios, e nós vamos colocar juntamente com a carreta agro, além de levarmos conhecimento para o homem do campo, através de treinamento com o pessoal do SEBRAE, do SENAR, da Embrapa, nós também vamos providenciar treinamento para as mulheres empreendedoras espalhadas por todo esse país. Então, o nosso objetivo é dar toda a assessoria técnica e incentivo para que as mulheres de todo o interior deste país possam desenvolver plenamente seu potencial como empreendedoras. E aproveitando, fazendo um parênteses aqui, acabo de conversar com o Carlos Melles, e já vamos anunciar 6 bilhões no FAMP, o Banco do Brasil vai ser o operador, então são 6 bilhões também para os micros e pequenos empresários brasileiros. Eu deixo aqui, pessoal, uma mensagem final de confiança na economia brasileira. O Banco do Brasil ainda tem mais de 210 bilhões de reais para emprestar aos nossos clientes micro e pequenas empresas em créditos pré-aprovados para capital de giro e investimento. Então, vamos acreditar. Muito obrigado, gente. Nesse momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da Economia, substituto Marcelo Pacheco dos Guaranis, do senador Jorginho Melo, do deputado Marco Bertaioli, da secretária especial de Produtividade e Competitividade, Daniela Marques, a assinarem o projeto de lei 3.188 de 2021. O projeto de lei estabelece melhores condições para a execução do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, que passará a atender também o microempreendedor individual, atingindo com isso quase 90% das empresas brasileiras responsáveis por 72% dos empregos no país.
Nesse momento, fará uso da palavra a secretária especial de Produtividade e Competitividade, Daniela Marques. Boa tarde a todos. Boa tarde, querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Boa tarde a todos os ministros presentes. Boa tarde, Pedro Guimarães, presidente Fausto, senador e autor desse projeto tão relevante, Jorginho Melo. Boa tarde a todos que estão. É uma honra para mim estar aqui diante de tantos empreendedores e empreendedoras do Brasil que representam a força e o motor dessa economia e que são os verdadeiros heróis nacionais. Então, é uma honra, presidente, estar ao seu lado, ao lado do ministro Paulo Guedes e ao lado de homens e mulheres tão competentes. Todo mundo elogia o seu time técnico, trabalhando com autonomia, num ambiente construtivo. E eu que vi da iniciativa privada, 20 anos de carreira em mercado financeiro, sonhando na equipe do ministro da Economia com um Brasil mais livre para o cidadão, mais livre para o empreendedor, tirar o Estado do cangote. Então, estou aqui, o que eu posso fazer é dar meu testemunho sobre isso. Roberto Campos ainda, Pedro, a gente lá no Centro Cultural, depois tantas outras pessoas que eu conheci aqui, ministro Joaquim, Paulo Alvim, Fábio Faria, General Floriano. Então, a gente é um ambiente que o senhor construiu de trabalho, estamos no 4º ano de governo, que eu tenho que dar o meu testemunho de quão construtivo e quão focado no cidadão, nas empresas e nos brasileiros esse governo é. Nossa jornada liberal foi desenhada ainda no plano e começou lá no Centro Cultural Banco do Brasil. A gente imaginou um Brasil com menos burocracia, que confia no cidadão, que gera crescimento, que gera oportunidade, que gera emprego. A gente pensava num binômio econômico de controle de gastos, consolidação fiscal e reformas para o mercado que melhorassem o ambiente de negócios, a competitividade e a produtividade das empresas. A gente pensava num ambiente de crédito focado no micro e no pequeno, e não nos grandes. E é o Brasil que democratiza o acesso ao crédito, e é através de políticas como essa que a gente está dando acesso no sentido literal, com o governo garantindo para que os bancos emprestem recursos para micro e pequenos empreendedores. Primeiro ano a gente fez reformas importantes. Nosso Banco Central hoje é independente, Roberto. Fizemos uma reforma da Previdência. E no meio do caminho a gente teve que enfrentar uma pandemia. E a pandemia foi triste na saúde, mas eu queria que as pessoas tivessem um pouco de consciência do tamanho do choque econômico que a gente viveu. Não tem paradigma, não tem economista, presidente Roberto Campos, que tenha estudado fenômeno e choque como o que a gente teve que enfrentar. A gente saiu da nossa estratégia, saiu do nosso caminho. Gastamos 700 bilhões de reais para salvar vidas, empresas e empregos. E esses programas hoje são resultado e rolagem, ainda focado nos pequenos, para que a gente apoie e dê fôlego a micro e pequenos empresários nesse pós-pandemia. Então, o senador Jorginho lembra a gente em sala de guerra e formulando programas de assistência social, programa de crédito, programa de preservação de empregos. E a gente começou junto esse Pronamp lá para atender empresas de 4 milhões e 800 faturamento que não tinha crédito nem para as grandes, quanto mais para as pequenas. Então, hoje, o governo federal está bancando aqui, mais uma vez, 80% das garantias, destravando os bancos para fazer com que esse crédito chegue com juros mais baixos, chegue com carência de 6 a 12 meses e chegue, dessa vez, presidente, para micro e pequenos empreendedores individuais. Então, além de 5 milhões e meio de micro e pequenas empresas, a gente agora convida a se formalizarem para acessar crédito mais de 13 milhões de MEIs que existem no Brasil. Estamos falando, presidente, do dono da borracharia, do dono da padaria, do professor de ginástica, do caminhoneiro, presidente, que a gente criou em parceria com o governo, com a Caixa, o MEI caminhoneiro, do taxista, do motorista de Uber. Essas pessoas agora, nesses 30 dias, que a gente vai, junto com o BNDES, que é o administrador, e os bancos, operacionalizar esse programa, elas têm que se preparar, se formalizar, para que elas acessem crédito a partir de R$ 1.000 até R$ 150 mil,
com taxas de juros mais palatáveis e 6 a 12 meses de carência, 5 anos para pagar. Então, o impacto na economia é enorme. Estamos beneficiando quase 90% das empresas de todo o Brasil, falando de mais de 20 milhões de empresas que podem ser atingidas. Na rodada anterior, mais de 1,5 milhão de empresas foram atendidas com os programas de crédito do governo federal. E aí, presidente, para ir para o final, foi nessa sensibilidade do pós-pandemia, aonde o Brasil está voltando sim, está com as contas sanadas, nós temos R$1 trilhão de investimentos contratados na nossa carteira de programa de concessão, nós temos o 5G, que vai dar tecnologia e acesso, que é uma ferramenta muito importante para o empreendedorismo. A gente está entrando forte na capacitação e crédito, e esses são os pilares que o Brasil precisa para crescer. Então, nesse último ano, tivemos a sensibilidade ao desenhar esse programa, e isso partiu da minha secretaria. A pandemia atingiu a todos nós, tem consequências em preços mais altos, tem consequências nas nossas vidas, mas para as mulheres teve uma consequência maior. Estamos falando de 2 anos de escolas fechadas e mais de 4 milhões de mulheres que perderam o emprego. Então, nada mais justo que a gente agora tenha um olhar especial para as mulheres, e por isso eu agradeço ao senhor o apoio. Vim aqui pessoalmente propor uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino que lançamos dia 8, Brasil para Elas, conectando todas as lideranças, unindo todas as lideranças do governo federal, interministerialmente falando, com o Sistema S inteiro unido em prol das mulheres, e os bancos, a Caixa e o Banco do Brasil, lançaram um banco dedicado às mulheres, para que a gente aumente a penetração de crédito e apoie as mulheres e dê fôlego para que elas sejam e façam o que elas quiserem. Então, estamos otimistas, estamos cuidando, e no último sábado agora, hoje assinamos um convênio com a CNI, CNC e o SEBRAE, e estamos saindo em caravana, porque o nosso governo deu assistência social para 18 milhões de famílias através do Auxílio Brasil. Dessas 18 milhões, presidente, mais de 2/3 das beneficiárias são mulheres e 80% das famílias chefiadas por mulheres. E a gente quer dar assistência para essas mulheres, sim, mas a gente quer que elas tenham independência e renda, e por isso estamos fazendo uma caravana Brasil para Elas, por todo o Brasil, em parceria com o Banco do Brasil, a Caixa e o Sistema S. Agradecer ao presidente Carlos Melles, que está aqui, do SEBRAE, pelo apoio total, oferecendo capacitação gratuita, cursos financeiros, kits profissionalizantes para que a mulher continue, e é muito importante ressaltar que mesmo ela no auxílio pode fazer uma MEI. Essas mais de 11 milhões de mulheres, mas todos os beneficiários do auxílio podem fazer a sua micro e pequena empresa, e até que atinja R$ 72 mil de faturamento, eles continuam no Auxílio Brasil. Então, a gente está saindo em caravana para dar capacitação gratuita, apoiar essas pessoas com crédito, com curso, com kit, para que elas construam a dignidade da sua família e a sua própria renda. E também, além de oferecer esses produtos, a gente quer que essa questão que ainda existe, e o senhor me disse, eu quero trabalhar com liberdade, compartilhamento e respeito. Então, nosso governo preza a liberdade individual e econômica, e é por essa via que a gente quer promover todas as mulheres do Brasil. Então, tivemos sábado em Campo Grande, agradecer ao Cláudio que está aqui, que organizou uma caravana linda, mais de 2.500 mulheres atendidas, mulheres amamentando, fazendo curso, e eu trouxe aqui, presidente, uma camiseta convite para o senhor participar de uma caravana. Até o final de junho, estaremos em mais de 10 estados do Brasil. Trouxe uma para o senhor e para a dona Michele. Primeiro eu pensei que fosse uma camisa do Palmeiras. Paz. Obrigado. Obrigada. Então é isso, a gente vai estar, através dessa caravana, e uma ação que vai ser replicada, oferecendo não só crédito, mas apoio na formalização da empresa, na abertura do MEI, capacitação de gestão, capacitação financeira. A gente vai estar em mais de 10 estados até o final de junho, promovendo não só o acesso a produtos, capacitação e crédito, mas também uma virada cultural. Essa agenda é uma agenda atrasada, eu me sinto numa pauta 80 anos atrasada, porque os direitos das mulheres já foram conquistados lá atrás.
E cabe a nós, homens e mulheres, e eu agradeço o apoio de toda a liderança que a gente está conectando e a união que a gente está promovendo nesses esforços para que esse tema ele se torne coisa do passado já, e que meu filho de 7 anos, ele olhe para trás e fala: mãe, que coisa é essa de diferença de homem e mulher? Que é o que ele já me pergunta hoje. Então, parabéns a todos, obrigada a todos pelo apoio e Brasil para elas. Ouviremos agora o senador Jorginho Melo. Muito obrigado, presidente, pela deferência. Quero dividir com todas as deputadas e deputados federais, senadores e senadoras que estão aqui. Eu tenho a honra de ser presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, o Bertaioli do empreendedorismo. Cumprimentar o presidente Bolsonaro, ministro Ciro, o ministro Ramos, o ministro Célio, o nosso próximo vice-presidente Braga Neto, cumprimentar o Pedro da Caixa. O Pedro, quando a gente chega e encontra ele numa sessão, ele dá aquela risada dele que todo mundo sabe que ele está no ambiente. Cumprimentar a Daniela, que é uma entusiasta da micro e pequena empresa, junto com o Paulo Guedes, junto com o Guarani, o general Heleno e o Fausto, presidente do Banco do Brasil. Presidente, o senhor sabe que banco nunca gostou de pequeno. Isso é Não adianta o presidente do Banco Central dizer aqui que os bancos gostam de pequenos, porque banco gosta de oferecer prata para quem tem ouro. Sempre foi assim. O pequeno sempre teve dificuldade em todos os seus pleitos. E Vossa Excelência, presidente, teve a grandeza e a sensibilidade de mudar isso, de mudar essa história. Aquela picaretagem de emprestar dinheiro para os campeões, que nunca pagaram, sempre deram calote. Graças a Deus que isso mudou no Brasil. E mudou porque o senhor existe. Eu me lembro na época da pandemia, quando diziam, vamos cuidar da saúde, e Vossa Excelência disse, vamos cuidar da saúde e da economia, porque senão nós vamos pagar muito caro lá na curva. E isso aconteceu. E isso aconteceu. Eu tenho a felicidade de ter, como presidente da frente, subscrito esse projeto, que é o Pronamp, a maior linha de crédito dos últimos 30 anos no Brasil. Não teve linha de crédito como essa. Emprestar dinheiro a longo prazo, sem ser juro de agiota. Infelizmente, a Selic subiu. Porque a inflação no mundo subiu, as dificuldades vieram, mas haveremos de fazer baixar. Mas o micro e pequeno empresário saiu da agiotagem do cheque especial. Ele conseguiu pagar o devedor, ele conseguiu melhorar o ambiente de negócio, comprou um freezer novo, trocou a estufa do pastel que já estava embaçada. Comprou melhor a mercadoria para vender melhor. Ajudou efetivamente a salvar milhares e milhares de empregos. Quero agradecer o Melis do Sebrae, o Melis que tem sido um parceiro, não tendo preguiça, não tendo dificuldade para estar junto comigo, com o pequeno. Quero agradecer a todos os deputados e deputadas, senadores e senadoras, pela sensibilidade. Quando eu pedi ao presidente Bolsonaro que nós precisava fazer uma linha de crédito para aguentar na pandemia, ela veio. Depois eu pedi de novo para fazer o HELP, porque o Refis já estava muito manjado. Muito manjado, tem gente que é contra o Refis. Tem algum que esperam, não paga o tributo para esperar, lá na frente tem um perdão. Veio de novo o Refis, o HELP. Perdoamos 90% dos débitos e parcelamos em até 15 anos. Isso não é pouco, isso é olhar para o pequeno. Por isso, presidente Bolsonaro, eu venho aqui falar com muita alegria, porque o senhor foi o único presidente, desde que conheço,
que pensou no pequeno e ajudou efetivamente. Fez os seus bancos, os bancos que o senhor comanda, cumprir essa missão. Cumprir essa missão. Porque os outros bancos não cumprem. Banco tem que ser só no cacete, porque eles não cumprem, eles não querem saber. E os bancos que o senhor comanda fez com que chegasse dinheiro para essas pessoas que precisam. Eles estão felizes, salvamos emprego. A micro e pequena empresa é 98% de todas as empresas do Brasil. 58% dos empregos formais, 30% do PIB. Então não é pouca coisa. Então é por isso que eu falo aqui com muita alegria, presidente. Obrigado por ter ajudado os pequenos brasileiros. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Serei bastante breve, mas resolvi falar depois que o senador Jorginho recordou algumas coisas. Eu lembro de 2019, pegamos o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Uma brilhante equipe econômica do Paulo Guedes, muitas medidas foram adotadas. Uma das mais principais, a liberdade econômica, com a participação também do nosso Banco Central. Estávamos começando a decolar quando, lamentavelmente, apareceu a pandemia. E ali aquela política, fica em casa, a economia a gente vê depois. As consequências estão aí, agravadas por uma guerra lá fora e também por uma crise hídrica nunca vista nos últimos 90 anos no Brasil. E a grande luta em 2020 era a manutenção de empregos. E o governo não faz nada sozinho. Juntamente com o parlamento brasileiro, tomamos muitas medidas, entre elas os programas BEM e PRONAMP. Um de autoria do senador Jorginho, de Santa Catarina. E eu agradeço em muito o seu trabalho. Mas também tínhamos que definir, de forma bastante rápida, o que era atividade essencial. Eu lembro que entrou num segundo tempo a atividade de salões de beleza, mais de 1 milhão de CNPJ pelo Brasil. Fizemos isso e outras coisas a mais, repito, apoiado pelo nosso parlamento brasileiro. Um momento difícil para toda a sociedade brasileira. Por que não dizer, para o mundo todo, já que o vírus, ele se abateu sobre toda a humanidade. E nós aqui procuramos o Poder Executivo, o Jorginho bem disse, eu não tive como exercer o comando da questão da pandemia, porque do outro lado aqui o Supremo Tribunal Federal falou que a última palavra era dos governadores e prefeitos. Mas fizemos a nossa parte. Criamos o auxílio emergencial. E basta lembrar, os anos 2014, 2015, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. E ninguém se lembra que crise que ocorreu naquele tempo. Em nosso governo, 20 e 21, a pandemia pegando pesado. A questão de geada também, falta d'água no mundo e agora uma guerra aí fora. Nós criamos, entre 20 e 21, aproximadamente, 3 milhões de novos empregos. E grande parte disso, Mélis, veio das pequenas, ou vieram das pequenas e microempresas, quem realmente emprega em nosso país. Na ponta da linha, o mais humilde tem um sustento através das pequenas e microempresas. E eu agradeço nesse momento a todos que participaram desse projeto que sancionamos hoje, dando um socorro em condições razoáveis para que essas pessoas continuem investindo e empreendendo para o bem de todos nós. Muito obrigado a todos vocês e mais um dia de glória e satisfação para nós, todos do Brasil. Está encerrada esta cerimônia.